Olá, queridos estudantes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sexta-feira, dia 14. Maravilha aí, vamos para a segunda aula da nossa tarde, né? Agora vamos dar aí uma aulinha sobre parônimos e homônimos aqui em análise linguística. Nosso tema é adequação vocabular e a gente sabe que, principalmente em situações formais, nós precisamos saber exatamente o tipo de registro adequado. Não só as nossas intenções comunicativas, como também ao nosso interlocutor, ao contexto, né? Então, por isso, dentro desse conteúdo de adequação vocabular, que é muito amplo, né? Já dominar noções de semântica, de léxico da língua, tá? De vocábulo, inclusive entender essa relação de sentido entre as palavras na língua portuguesa. Por isso, a gente vai reforçar hoje aqui com vocês o sentido das palavras homônimas e das palavras parônimas, tá? Justamente porque no dia a dia elas costumam ser muito confundidas, devido a alguns traços de semelhança que envolvem escrita, ou seja, grafia dessas palavras, e também som, pronúncia, tá? Por isso nós vamos conversar sobre elas aqui, ok? Vamos lá, olha aí. Vamos tratar de compreender a relevância dessas palavrinhas, tá? Homônimas e parônimas, para a construção de sentido dos textos, né? Diversos gêneros, essas palavras costumam aparecer. Inclusive, muitas vezes, elas são empregadas, sobretudo aqui, nessa semelhança de som, de grafia, para criar efeitos de humor, em gêneros como tirinha, em gêneros como piada, anedota, charge, publicidade, né? Tem algumas publicidades aí bastante humorísticas e elas tratam disso aí. E óbvio que a gente entra aqui na nossa aula já mostrando para vocês como é que as homônimas, por exemplo, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui agora, elas podem contribuir para a quebra de humor, que vai provocar o efeito de sentido, a quebra de expectativa, aliás. Não é quebra de humor, não, retirando. Quebra de expectativa que vai contribuir aí para o humor do texto. Então, a gente observa aí duas planárias, né? Esse serzinho aí, que segundo a ciência é autorregenerável. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama, magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos de 1 grama. E ela sai alegre e satisfeita, né? Da resposta que dá, e a outra só, oxe, como que diz? Bom, essa tirinha foi retirada aí do site humorconsciência.com por William Rafael Silva e Dário Martins, os autores dessa tirinha engraçada, né? Uma tirinha bastante trabalhada aí nas ciências biológicas, principalmente para trabalhar esse serzinho aí, a planária, tá? Que não por acaso é a personagem dessa tirinha aqui apresentada. Então, observem que aqui nós temos a palavra grama, olha só. Nos dois quadrinhos finais, ou seja, o segundo e terceiro quadrinhos, você perceba que é a mesma palavra. Não tem diferença de pronúncia, não tem diferença de grafia, mas nós notamos uma coisa. Uma delas está acompanhada de artigo indefinido. Olha aí, ó. 1 grama. Artigo indefinido. E a outra está acompanhada também de um artigo de mesma natureza, né? Artigo indefinido, só que quanto ao gênero, ele está no masculino e esse aqui está no feminino. Exatamente, querido estudante. Tem algumas palavras da nossa língua que, por não terem diferença na escrita nem no som, fazem a diferença com determinante. São substantivos cuja alteração do artigo ou do determinante provoca mudança de sentido. E, em geral, gente, é o caso de palavras homônimas. A natureza dessas palavras, dentro da classificação das homônimas, incide nas homônimas perfeitas, aquelas que só se diferenciam mesmo dentro de um contexto, porque a gente precisa analisar outros elementos fora a parte delas mesmas, para poder saber em que sentido elas foram empregadas. Por quê? Olhando para elas em si isoladas, né, olhar para a palavra grama isolada, você não vai saber se é grama vegetal, tá? Se é a grama, graminha mesmo vegetal,
se é 1 grama, que é a unidade de medida. Então, somente o contexto e outros elementos dentro dele para poder dar essa certeza para a gente. Então, essas palavras que são iguais em tudo, escrita, em tudo não, aliás, nos aspectos de escrita e de pronúncia, tá? São as chamadas homônimas perfeitas. Óbvio que elas têm que ter diferença de sentido. Então, são substantivos como esse, como a capital, por exemplo, ó, que é diferente de o capital. Olha aí, gente. Perceba que a palavra capital é justamente a mesma, né? Mas quando você fala em a capital, devido a ser um substantivo acompanhado de determinantes femininos, você tem a noção de que é a sede na unidade federativa, por exemplo. Teresina é a capital do Piauí. São Paulo é capital da Grande São Paulo, Estado de São Paulo. Rio de Janeiro é capital do Grande Estado do Rio de Janeiro. E por aí vai. E o capital é referente a dinheiro, quando você já emprega essa mesma palavra com determinantes masculinos, tá? Pode ser artigo, pode ser pronome, numeral, adjetivo, próprio adjetivo, você já vai ter uma outra noção. E foi mais ou menos o que os autores da tirinha utilizaram aqui para criar o efeito de humor, né? A planária já é fininha, já é magrinha, mas pesar ainda. Uma grama ficaria mais magra ainda, e ela explica direitinho, né? Eu queria ser 1 grama porque 1 grama pesa menos de 1 grama. Ou seja, praticamente não pesa nada, né? Se não tivesse fincada no chão, o vento levaria. Exatamente. Tem outros aqui, ó. Você tem a banana, que todo mundo sabe que é a frutinha, né? Você tem o banana, que é aquela pessoa que não tem atitude, né? Não reage diante das coisas, é boba, facilmente enganado, aceita as coisas com facilidade. Isso aí é o banana. Você tem a cisma, que é a mesma coisa de teimosia. Você tem, para cá, o cisma, olha aí, ó, que significa quebra, dissidência, ou partes que de repente se tornam opostas, tá? Uma quebra. O cisma é uma quebra, tá? Muito bem, neném. É só lembrar que o episódio que, por exemplo, fez surgir a igreja protestante, né? Aí, quando, na época, o padre Martinho Lutero denunciou a indulgência, né, o pecado da indulgência na igreja católica, houve um cisma, né? Aí ele foi, evidentemente, expulso, né, pela igreja católica e fundou o chamado protestantismo, né? Olha aí. Então, isso aí foi o cisma, tá? O cismo não, que é o cisma. Escrevi errado, ainda bem que eu vi. Pronto. Então, a gente vai relembrar esses conceitos aí importantes hoje, tá bom? Para que você saiba exatamente que palavra empregar. Quando for exigido o registro formal, mesmo que você crie, sei lá, um poema, uma letra de música, você sabe exatamente fazer uso da língua, né? Porque o que não falta é recurso na língua portuguesa, meu povo, olha aí. Homônimos são palavras, portanto, que têm a mesma escrita ou mesma pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Então, as palavras homônimas sempre vão se diferenciar pelo sentido, tá? Então, o que a gente observa? Nem sempre elas vão ter a mesma escrita, nem sempre elas vão ter a mesma pronúncia, mas às vezes tem. Som e grafia iguais. Então, é por isso que a gente vai lembrar que tem tipos de homônimas, né? Nessa tirinha aqui, das tirinhas didáticas, né? De custódio, olha aí. Tá treinando para quê, coelho? Para entrar na academia. Olha aí, ó, levantando o pezinho. Já pensou em escrever melhor? Não precisa. Não precisa, né? Veja aí, tá correndo, coelhinho. Tá bom? Tá treinando para quê, coelho? Para entrar na academia. Já pensou em escrever melhor? Será que é porque ele usou esse pra? Olha aí. E assim, tem muitos tipos de homônimas, né? Por exemplo, você vai pensar na palavra manga. É um caso semelhante ali atrás da grama. Você vai observar que existe a palavra colher, mas também existe uma com a mesma forma gráfica que é colher. Ó. Colher, colher. Você vai ver que existe a palavra passo,
com C cedilha, que tem escrita, inclusive, diferente de passo com 2 S's, né? Olha aí. Então, se você avistar quantas vezes e com que sentidos você usa a palavra manga, você vai ver que ela pode ser a fruta, você vai ver que ela pode ser a manga da blusa, a manga do vestido, por exemplo, ou ainda pode ser a forma comumente empregada aqui no Nordeste, que é manga, do verbo mangar. Você está mangando de mim, né? Olha aí. Você tem o substantivo colher, lido assim com as vogais mais abertas, né? Colher, que no final das contas a gente diz colher, né? Num português menos formal. E colher, é diferente a forma verbal. Então, do lado da esquerda você tem o substantivo colher, do lado da direita você tem o verbo colher. Do lado da esquerda você tem passo com C cedilha, que existe sim, e é um substantivo significando palácio, tá? E você tem à direita ou o substantivo ou o verbo, né? Porque você tem o passo, ou seja, passo como sinônimo de etapa, o passo como sinônimo de passado, você tem o passo lento, ou então, eu passo o dia dormindo, passo do verbo passar, tá? O fato é que nessa última dupla aqui, você percebe que elas se aproximam pela sonoridade, pela forma de pronúncia, mas se diferem pela escrita claramente. Essas são as homônimas heterográficas ou heterógrafas, tá? As de cima já se aproximam pela grafia, são iguais, mas a gente sabe que o substantivo não tem a mesma pronúncia que o verbo, né? Colher, colher, olha aí. Então, no segundo caso, você já tem as heterófonas ou heterofônicas, tá? E cada uma delas vai ajudando aí a criar os mais distintos efeitos de sentido, querido estudante. Muito legal aí aprender sobre as homônimas e parônimas. Veja aí. Temos, portanto, com base nessas características que vão criar, ajudar a definir os tipos de homônimas, as homônimas perfeitas. Ou seja, esse primeiro grupo aqui, ó, manga, vou colocar aqui, ó, manga da blusa, do vestido, manga fruta e o manga verbo regional. Olha, ó. E nem adianta dizer que aqui é um caso de polissemia, porque não é, não. Polissemia é bem diferente de homonímia. Primeiro a gente revisa esses conceitos, coloca vocês aqui para aprenderem mesmo efetivamente, depois a gente fala, né, com mais profundidade sobre o que é uma palavra polissêmica, tá? A palavra polissêmica é uma palavra só. Então, ela não tem, por exemplo, a presença, né, dessa ocorrência em grupos. Então, você tem duplas ou grupos quando as palavras são homônimas. A polissemia é uma palavra só, tá? Então, você vê que aqui uma pode ser definido como manga substantivo de roupa, manga substantivo fruta e manga verbo. Cada uma tem sua classe gramatical específica, cada uma dentro de um contexto vai ter um funcionamento diferente, inclusive tem uma origem diferente, tá? Então, as homônimas são desse tipo. Você sempre estabelece comparação com pelo menos mais uma palavra, tá? Que vai fazer aí, vamos dizer assim, par com ela. A polissemia, não. Então, homônimos perfeitos aqui, ó, perfeitos são aqueles que têm igual grafia. Vou dar aqui a cor da canetinha. Igual grafia. Sempre vão se diferenciar, né? Todas elas pelo sentido. E igual som. Que é a mesma cor de pronúncia. Colher e colher. Essas aqui já tem igual grafia. Mas tem diferentes sons. Essa de baixo tem diferente grafia, mas tem o som igual. Olha aí. Tá vendo? E todas elas se diferem quanto ao sentido, que é o que elas têm realmente em comum. Todas são distintas quanto ao sentido. O ponto em que elas se diferenciam, tá? Esse primeiro grupo a gente chama de homônima perfeita. Esse segundo grupo a gente chama de homônimas heterófonas. E o segundo grupo de homônimas heterógrafas. Olha aí, para você entender o esqueminha. Homônimos homófonos, homo de igual, ó, igual som.
Então, você viu que homófonas são essas duas aqui, ó, esses pares, passo e passo. Por quê? Porque tem mesma pronúncia, mesmo som, tá? Aí aqui, os homônimos homógrafos. Você já vai ver a mesma escrita em colher e colher. Elas vão se distinguir, portanto, pelo som. Então, aqui, ó, homografos, igual grafia ou escrita, tá? Então, não esqueça, bote na sua cabecinha que para eu encaixar um grupo de palavras, uma dupla ou mais, como homônimas, como pertencente a essa categoria, eu tenho que enxergar algum ponto de igualdade, tá? Então, vê aí, são nomes que têm algo de igual, algo de realmente igual, igual, igual. Aqui você tem esse esqueminha muito bacana. Exemplos. Primeiro, um conceito, ó, venha para cá. Você vai me acompanhar aqui começando aqui da margem direita aqui do infográfico. Mapa mental, né? São palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Existem 3 tipos de homônimos. Os perfeitos, os homófonos e homógrafos, ó, tá aqui. E as relações de homonímia são estudadas pela semântica, com certeza. Essa é a área dentro da linguística que vai analisar todas as palavras e seus efeitos de sentido, inclusive as relações de sentido ou relações semânticas, que a gente já estudou aqui até, gente, nas nossas aulas. Vamos para cá, ó. Homófonas. Também são chamadas de homófonos, tá? Palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, mas vão apresentar significados e escritas diferentes. Quer dizer que as homógrafas, tá? Olha só, aliás, as homófonas, aquelas que têm igual som, vão trazer a grafia diferenciada. Portanto, elas são, ó, heterógrafas. Então, elas vão apresentar sentidos e escritas diferentes. Exemplo, ó, acento com C e acento com 2 S. Tá vendo como se confunde? Se a pessoa não tiver muita familiaridade com essas palavras, você vê que na hora da fala não tem diferença. Acento, acento. Ó, este acento está quebrado. Óbvio que você não vai pensar no acento, tá? O sinal gráfico indicado, né, sobre a vogal tônica da palavra. Na verdade, ele é usado para indicar a sílaba tônica da palavra, né? Você vai pensar em algo que serviria para sentar, para se acomodar, e está quebrado. Cuidado, não use esse acento, ele está quebrado. Então, a gente percebe que esse acento com C aqui tem outro significado. Esse acento com C é o acento que você usa para marcar a sílaba tônica da palavra, tá? Aquele que você usa, por exemplo... Aqui, pronto. Aí. Em homófonas. A palavra homófonas é proparoxítona devido à sílaba tônica ser antepenúltima, né? Então, tá aí o acento. Esse aí é o acento com C. O acento com 2 S é aquele do exemplo que eu falei. Ó. A palavra estômago tem acento circunflexo, sinal gráfico. No ônibus cedi meu assento ao senhor idoso, ou seja, minha cadeira, o meu lugar. Olha aí. As com C cedilha e as com 2 S. Essa daí tá fácil, né? O as com C cedilha a gente usa para se referir, evidentemente, a uma barra resistente. Uma liga de ferro, né? E já com 2 S é aço, do verbo assar. Por exemplo, adoro frango assado. Então, eu asso frango. Aço para vender, aço para comer. Olha aí, ó. Mesmo som, grafias diferentes. Então, é isso que a gente observa. Normalmente, as homófonas têm grafias diferentes, tá? Se elas forem homófonas e homógrafas, aí vai cair na homonímia perfeita, né? Venha para cá, ó. Para o cantinho direito agora. Venha comigo, querido estudante. Homógrafas, agora o que elas vão ter de igual, ó? Igual grafia, provavelmente diferentes sons. Palavras homógrafas, também chamadas de homógrafos, são aquelas que vão apresentar a mesma grafia, ou seja, você não vai ver diferença na hora da escrita não, viu? Mas, além dos significados, terão pronúncias fonéticas diferentes. Exemplo de homógrafos, acerto. Cuidado com este acerto com C. O presidente discursou com muito acerto, ou seja, com muita segurança, com muita correção. E embaixo, eu nunca acerto nas respostas desse jogo. Então, veja, o acerto eu acerto.
É a mesma coisa em termos de escrita, mas não é a mesma coisa em termos de sentido e pronúncia, tá? Tá aí, ó. Eu nunca acerto nas respostas desse jogo. Verbo acertar, tá? E substantivo no sentido de correção. Na prova, eu obtive 9 acertos e meio. Se cada questão da prova valer 1 ponto, você tirou 9,5. Então, é o acerto, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Gostei, gostei, gostei. Olha aí a nossa aula fluindo, que é uma beleza. Diferente de eu acerto. E aqui em cima, no canto direito, a gente vai ter, canto superior direito, a gente vai ter aqui as homônimas perfeitas. Nesse caso, a única diferença é sentido, tá? Porque grafia e som são exatamente iguais. Se diferenciando, evidentemente, pela semântica, né? Caminho. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Substantivo, no sentido de itinerário, rota. Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Aqui você já tem o verbo caminhar. Olha aí. Cedo. Hoje eu consegui sair de casa cedo. Isso aí é o advérbio. Com antecedência, o advérbio indicativo de tempo, né? Cedo sempre em meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Cedo do verbo ceder. Eu cedo, tu cedes, ele cede. Então tem muitas palavras na nossa língua com essas características, queridos estudantes, como vocês bem sabem. Quanto mais soubermos sobre elas, soubermos acerca da diferença de significação entre elas, mais dominaremos a palavra. Então, um quadrinho síntese aqui. Nesse quadro verde, você vê homônimos, homófonas, homônimos. Seriam homônimas. Consertando aqui para a gente fazer a devida concordância. Homônimas, homófonas. Mesma pronúncia, escritas diferentes, sentidos diferentes, classes diferentes. Cuidado. Acento, sinal gráfico. Assento com 2 S, cadeira, lugar. No ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso. Aqui mais amplo, né? Ó. Assento. Com 2 S's. Fonética, som igual. Grafia, escrita diferente. Significado diferente. Então, elas são o quê? Ó? Se eu considero o acento heterógrafa em relação a acento. O sinal gráfico utilizado em língua portuguesa sobre a vogal das sílabas tônicas devidamente adequadas a cada uma das regras, tá? Então, você vê este acentinho com um C e este acentinho com 2 S's. E assim vai. Olha aqui, ó. Você perceba que essas palavras são homônimas. Sabe por quê? Porque quando a gente vai pronunciar, não tem diferença, não. Então, eu disse para você que homônimas a gente vê pelo menos em pares. Em que uma, nesse caso do exemplo dado, à direita, senso, se escreve diferente de senso. Mas a gente não vê diferença na pronúncia. Ó, senso, senso. Eu tenho sempre ou procuro ter bom senso. Tá? Em breve, o Ministério da Cidadania lançará um novo censo. Então, esse censo que você vê aí com C, gente, é a palavra que dá origem ao recenseamento, ou seja, um processo de pesquisa que vai averiguar, por exemplo, as condições de vida da população, faixa etária, índice de escolaridade e outros índices, né? E o censo com S, como mostra a figura, ó, juízo, raciocínio, a pessoa que tem capacidade de raciocinar, pensar antes de refletir. Pensar antes de refletir é ótimo. Pensar antes de falar. Tino é a mesma coisa, tá? Seria uma palavra aí, nesse caso, chamada de sinônima. Tino. Tanto é que o indivíduo que não tem tino é um indivíduo desatinado. Olha essa palavra. Com certeza você já ouviu, né? Deixa de ser desatinado, doido. Ou seja, desatinado é não ter senso, ter juízo. Tá bom? É isto. Então, essas aí são das categorias das heterógrafas. Vamos fazer logo aqui a análise.
homônima, homônimas. De que tipo? Na escrita diferente, hétero. Hétero. O que é diferente na escrita? Heterógrafas ou heterográficas. Tá, e o que elas têm de igual, né? O som. Então, elas são homófonas ou homofônicas. Olha aí. Pronto, fizemos a análise. Que é para daqui a pouco você não confundir jamais com os casos de paronímia. Vamos lá, vamos dormir não, bora acordar. Olha aí, nós temos tem vários postezinhos que inclusive, né, são posts educativos, falam sobre essas diferenças na língua portuguesa e nos ajudam bastante a conhecer o registro formal da nossa língua, né? Esses postzinhos eu adoro, de língua portuguesa, e sempre que eu posso eu trago aqui, dependendo do nosso objeto do conhecimento, eu trago as nossas aulas para a gente ver. Na internet circulam muitos deles. Mas tome cuidado, tá? Tome por base um post de um site ou de alguma empresa que tenha realmente confiabilidade em relação, estou falando a registro formal, né? Então tá aí, ó. Uma dica de português da cpbeducacional.com.br. Trazemos aí cozer com S e cozer com Z. Cozer com S relativo ao ato de costurar, ou seja, eu preciso cozer a manga da minha blusa, ela está rasgada. E o cozer com Z que vem de cozinhar. É só você lembrar, ó. Cozer com S de costurar, cos. Você não escreve costurar com Z, com S, né? Uma boa dica. Ter esse cozer aqui de costurar. Pegar a agulha, alinhavar. Cozer com Z é o ato de cozinhar. Você coze na cozinha, entendeu? A comida não está cozida. Você vai escrever, evidentemente, com Z. Agora tem a buchada, né? Uma comida que é cozida. Ai, meu Deus, e agora? Essa língua portuguesa é pesada. Quem comeu uma buchada vai entender o que eu estou falando. A buchada é feita do bucho do boi, do bucho do bode, acho que é do bucho do boi, não sei. Isso aqui é bom demais. E aí, pega o bucho e cozinha, sabe? Recheia o bucho, bota na panela de pressão, dá para comer ela ao molho, dá para comer ela assada também. Mas antes disso, ela tem que ir para a pressão para amolecer. O detalhe, gente, é que ela é costurada mesmo. Pega-se uma agulhinha e costura, sabe? O bucho, para não sair o recheio que fica ali dentro daquela pele, né? Olha aí que massa. Então, a buchada pode ser cozida com S e cozida com Z, né? É danado. O que é um homônimo, então? Tá aí. Palavras que se escrevem igualmente, porém têm significados diferentes. Letra B. Palavras que são pronunciadas da mesma forma e escritas diferencialmente, mas com significados diferentes. C. Palavras que se escrevem iguais e pronunciam iguais e têm significados iguais. E letra D. Palavras parecidas, mas têm significados totalmente diferentes, né? Vamos lá. Botar uma vírgulazinha aqui. O que a gente aprendeu sobre as homônimas para a gente poder eliminar essas alternativas aí? A gente vai procurar uma aqui para, evidentemente, eliminar. Você sabe que as homônimas, por mais semelhanças que tenham em termos de grafia ou em termos de som, pronúncia, nunca terão significados iguais, né, gente? Jamais. Então, elas podem até se escrever da mesma forma, elas podem até se pronunciar da mesma forma, mas elas vão ter significados diferentes, tá? Então, não adianta. Ó, vou dar um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, foi ótimo. Vou dar um exemplo aqui com mais homônimas. Pronto, ó, vamos pegar São, de santo, tipo São Paulo, que é diferente de São, verbo, conjugado aí na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles são meninos bons, tá? E são o adjetivo após o acidente, que alívio. Vimos que ele está são, ou seja, de são e salvo. Então, veja que é a mesma palavra. Eu não consigo ver diferença aí de escrita, eu não consigo ver diferença de pronúncia, mas eu consigo ver a diferença de sentido. Porque eu sei que o verbo ser não é a mesma coisa do são de santo e nem é a mesma coisa do são de bem, estar tranquilo, sem nenhum ferimento, com a saúde em dias, tá? Então,
não tem como ter significado igual. Por isso a letra C a gente já elimina, né? Vamos tirar a letra C. Tchau, letra C. Uma caveirinha em você. Não é a letra C. Vamos lá. A letra A diz palavras que se escrevem igualmente. Sim, nós temos pronúncias homônimas de igual escrita. A gente viu, né? Jogo, jogo. Olho, olho. Molho, molho. Porém, tem significados diferentes. Bom, isso também define homônimo, né? Define se elas têm essa característica de igual, né? Iguais, tá? Você vai ter significados diferentes sempre. Mas nem sempre as palavras homônimas se escrevem igual, né? Às vezes elas têm grafias diferentes. Então, essa letra A aí, não sei. B. Palavras que são pronunciadas da mesma forma. Pode ser. E escritas diferencialmente. Pode ser. Mas com significados diferentes, né? Então, vamos ver o que se aplica aqui a homônimos. Ó, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer assim. Para ficar melhor para você, querido estudante. Vamos colocar verdadeiro na letra A, tá? Vamos colocar esse certinho aqui na letra A, ó. Por quê? Essas que se escrevem igual, como olho, que é diferente de óleo, tem realmente significados diferentes. Essas de escrita igual, não é? São as homógrafas. Mas você diferenciar quanto ao som. São, portanto, heterófonas. São homônimas. Homônimas, homógrafas, heterófonas. Palavras que são pronunciadas da mesma forma e escritas diferencialmente. Olha aí, ó. Você tem o... Vou colocar aqui. Espiar, ó. Que dá origem ao substantivo espião, de olhar com curiosidade, tá? Que é diferente de espiar. Vamos colocar espiar para ficar melhor. As duas. Espiar, espiar. Espiar com X e espiar com S. Olha aí, ó. É muito sutil, né? Às vezes a diferença, ó. Muito sutil mesmo. Uma se escreve com S, outra se escreve com Z. E agora? Eu estou vendo que agora elas têm escritas diferentes, mas elas têm o mesmo som, exatamente o mesmo som. Então, essa categoria aqui vai se encaixar onde? Nas chamadas homônimas, homófonas, pois tem a mesma pronúncia, mas são heterógrafas, pois têm escritas diferentes. Essa letra D, tá? Palavras parecidas com significados totalmente diferentes, tome cuidado. Uma palavra parecida não é necessariamente igual a outra, não. Perceba aqui a palavra flagrante. Vou até escrever aqui embaixo para você comparar. Não é a mesma que fragrante. Ó. O que muda se comparadas as duas? Uma tem lá na primeira sílaba da direita para a esquerda o L e a outra tem R. Mas elas não têm, na verdade, nada igual. Essa tem escrita diferente dessa por uma letra, mas tem diferença de escrita e tem sons muito parecidos, porque a pronúncia é muito próxima devido à diferença se dá por um único fonema. Então, esse tipo aqui já não é homônima, porque eu não tenho nada igual. Eu não tenho escrita igual, eu não tenho pronúncia igual, eu não tenho sentido igual. Então, o que é flagrante? Aquele que é surpreendido. O flagrante, ó, surpreender em pleno ato. Ou seja, a criatura está lá fazendo alguma coisa normalmente errada e alguém a surpreende. Por exemplo, alguém que comete uma tentativa de homicídio, tá? Se a polícia pegá-la em pleno ato, ela é presa em flagrante, ou seja, o indivíduo foi preso em flagrante, no ato do cometimento do crime. E flagrante é um indivíduo que exala uma fragrância, portanto, a gente pode dizer que é cheiroso. O fedorento também, né? Nem toda fragrância é cheirosa. Bom, enfim, essa categoria já é outra.
já são as palavras parônimas, né? Como a gente aprendeu, tá bom? Então, vamos colocar certo para A, certo para B. A letra D realmente não define de jeito nenhum homônimas, então tá errado. E nem a letra C, porque a letra C fala que elas têm significados iguais e elas nunca vão ter significados iguais. Então, a gente pode ficar tranquilo que a letra A e a letra B estão adequadas. Olha aí. Eu acho uma graça essa tira. Ouro do William Rafael. Rômulo peidante. Aí, tá se espremendo, soltou um punzinho e disse, ops, olha o estrago que uma letrinha faz. Se você retira o I da palavra peidante, que eu não sei nem se existe na língua, né? Peidante seria aí, pela imagem, aquele que solta pum, solta peidinhos, né? Mas se você tira o I, fica pedante. Pedante é um indivíduo arrogante, um indivíduo que se acha melhor do que todo mundo. Normalmente porque ele tem uma condição social, uma condição social diferenciada, né? Pertence a uma classe social mais abastada, porque ele tem um conhecimento que ninguém tem e ele acha que ninguém o supera. É o super top. Esse é o pedante. E isso explica o comentário da personagem aí, que solta um punzinho no penúltimo quadro. É quando eles olham o estrago que uma letrinha faz. Eu sou o pedante, mas também posso ser o peidante. Tá aí. A graça ocorre aí. Então, são palavras muito semelhantes na pronúncia. Gente, cuidado, muito semelhante não é igual. Veja que você tem um irmão, pode ser muito parecido com você, mas ele não é você. Entende? Cada um é cada um. E quando há gêmeos? Bom, os gêmeos poderiam ser comparados lá dentro da homonímia, né? Gêmeos univitelínicos, idênticos, tá? Mas aí quando se diz que a palavra tem semelhança com outra, não quer dizer que ela seja igual, não. Então, você vê que se eu coloco aqui peidante conjunto com pedante, ó, eu também tenho uma palavra na língua portuguesa com significado totalmente diferente. Então, a diferença entre elas se dá pela presença do i que tem uma e do i que não tem na outra. Tá vendo aí? Então, a da primeira você já sabe muito bem o significado, a própria tirinha mostra, né? E a outra pode ser tomada como sinônimo de arrogante, indivíduo soberbo. Dos 7 pecados capitais, a soberba, né? Se achar melhor do que o outro. Bora lá. Olha aí. Flagrante, evidente, manifesto, que é observado ou surpreendido. Ou seja, algo que é evidente, não pode ser, vamos dizer assim, negado, né? Eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada. O seu cinismo é flagrante. Você também pode tomar nesse sentido. E fragrante, perfumado, aromático, tá? As palavras emigrar e imigrar. Cuidado que, na verdade, se trata do mesmo verbo, tá? Que, acompanhado de prefixos diferentes, vão ter, por isso mesmo, diferentes noções, tá? Emigrar é a mesma coisa de você sair do seu país. Então, se você sai do Brasil, por exemplo, para morar no Japão, você é um emigrante, tá? Ou seja, você sai do seu país para entrar em outro. Emigrar quer dizer sair do local de origem, tá? É algo semelhante a exportar e importar, tá vendo? Exportar não significa dizer levar do seu país de origem para fora? Pois é, então é de dentro para fora, exportar. Importar já é trazer de fora para dentro, ou seja, quando eu compro coisas para o meu país de um outro país, eu estou importando, eu estou trazendo de fora para dentro. Então, o movimento é esse, as ideias passadas pelos prefixos é e i. Então, emigrar é sair de dentro para fora, imigrar é vir de fora para dentro. Por exemplo, os portugueses, quando chegaram aqui, na terra que nem Brasil era, eles eram, na verdade, imigrantes, porque eles saíram da terra deles para entrar no que hoje é a nossa, né? Emigrar foi um movimento que vários brasileiros fazem e fizeram quando saíram do Brasil para outros países. Por exemplo, imigração aconteceu na época da ditadura militar, né? Muitos por fugirem mesmo, outros por serem obrigados, serem degradados da sua pátria. Então, é isso. Ainda tem o migrar. O migrar é só mudar de posição, né? Por exemplo, dentro do Brasil, se um indivíduo sai do norte para o sudeste, ele está migrando, tá? Que é se movimentar dentro de um mesmo espaço, tá bom?
Ainda tem um migrar aí no meio. Então, veja, essas palavras não têm nada de igual, não, gente. O detalhe é que elas são muito parecidas e facilmente, por isso mesmo, confundíveis. Se o indivíduo ele não tem o domínio, né, delas, não as conhece bem, pode ser que em alguma situação haja um imbróglio, ou seja, um equívoco na comunicação provocado por desconhecimento, tá, do vocabulário da língua, tá bom? Então, deixar um país, sair da pátria, imigrar, entrar em um país estrangeiro para nele morar. Muito bem. E aí, vocês querem emigrar ou serão pessoas que receberão imigrantes? Soar e suar. Veja aí, ó. Soar, produzir som. Tchim! Tocar a campa, você está soando. E suar, ó, é transpirar. O que a gente mais faz aqui em Teresina nas épocas dessas. BR Obró, meu amigo, não tem nem como. Você sua que é uma beleza. Ou seja, transpira. Peão e peão. Ai, que diferença é essa? Pois é, gente. O peão é o brinquedinho super tradicional, gente. Eu amava brincar de peão, de ioiô, carrinho de rolimã, soltar pipa. Ô, Jesus. Então, peão é o brinquedo. Peão é aquele caba que vocês viram no Pantanal. Ê, peão bom! Elas se confundem na hora da pronúncia, né? Porque a gente costuma pronunciar de fato as duas, que são escritas uma com E e uma com I, como se fosse com I, né? Tudo a gente chama de peão. E peão bom da molesta, ou seja, o peão que vai ali, domina o cavalo, domina o gado, sobre o qual, né? Com o qual ele trabalha. Então, peão é o domador de cavalos e peão. E o peão é um brinquedinho em forma de pera, que faz movimentos giratórios e você faz ele circular com uma cordinha. Você enrola uma corda nele e faz assim. Era um brinquedo até um pouco perigoso, né? Porque se o indivíduo fizesse isso, ó, os peões eram feitos de madeira, normalmente tinham uma ponta de ferro. Era um prego, né? Então, se alguém acertasse aqui num lugar que não era para acertar, né, de ponta, podia causar um pequeno acidente ou grave acidente. Então, este aqui é o peão, tá bom? Cuidado para não confundir essas palavrinhas. Olha aí, ó. Algumas parônimas que são facilmente confundidas, ó. Absolver e absorver. Vejam que, gente, elas são praticamente iguais, né? Ó, até o absol é igual, ó. Essa parte aqui é igual. Absol. E o final também, ó. Ver. A diferença é que essa aqui tem no meio L e essa aqui R, ó. Uma esponja faz o quê? Uma esponja absorve o líquido. Você joga ela dentro do líquido, ela faz o quê? Ó? Suga. Então, isso aí é absorver. Rapidamente, o tecido absorveu o sangue. Agora, absolver é inocentar, eximir de culpa, perdoar. Muito bem. Diquinha de português aí do CPB Educacional. Olha aí. Bom, olha algumas parônimas que são bem confundidas no dia a dia, né? Você tem delatar e dilatar. Delatar é você denunciar. Então, delator é quem denuncia algo de errado, tá? Ou ele mesmo é uma pessoa errada e denuncia, vamos dizer assim, para ter uma atenuante na sua pena, né? Para ter a sua pena amenizada, tá? Dilatar é alargar, tá? Por exemplo, com o calor, os trilhos dilatam, ou seja, se alargam. Dilatar pode ser derreter, né? Também. Dirigente. Quem dirige? Por exemplo, um presidente da República é um dirigente de uma nação. O governador é um dirigente de um estado. Agora, diligente é quem é cuidadoso, aplicado, tá? Então, a pessoa que é diligente é aplicado, é cuidadoso, atencioso, tá? Ó. Aplicado no sentido de dedicado. Ou seja, ser indiligente é ser descuidado, tá? Ser indelicado, não ser aplicado. Discriminar é diferenciar. Uma prática, por exemplo, de segregação racial é um ato de discriminação. Você julgar o outro pelo local de onde ele vem, principalmente se é outro país, é uma xenofobia, tá? Envolve etnias,
povos de origem diferente ou de países diferentes é o xenófobo. Hoje esse termo ganha mais amplitude, né? Discriminar é isentar de crime. Tem um sinônimozinho para discriminar que é, gente, mesma coisa, ó. Descriminalizar. Dá no mesmo. Estofar, pôr estofo. Por isso que a gente diz que um sofá, ele é estofado. Uma cabeceira de cama, ela é estofada. Agora, estufar é refogar, viu? Cuidado, 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 cuidado. Fluvial, relativo à chuva. Pluvial, relativo a rio. Imergir, mergulhar. Emergir, vir à tona. Tráfego, trânsito, tráfico, comércio clandestino, ilegal. Demais, opõe-se a de menos. Então, você diz, comi demais. Esse demais aí tem que ser o junto. É o advérbio excessivamente, tá? Lá em casa tem carros demais, já não é o demais junto. Aí é a mais, né? Em abundância. Esse seria o demais separado, que tem gente que jura de pé junto que ele não existe. Pois está bem a prova. Está bem a prova, está bem aí. A prova flagrante, incontestável de que a língua portuguesa é múltipla, né? Aprender, adquirir conhecimento, né? Ter a capacidade de dotar-se de uma determinada habilidade, isso é aprender. Apreender é tomar posse. Você não pagou o carro, portanto, ele será apreendido. Reintegração de posse. Arrear, por arreio, significa também, nenéns, tá? Aliás, arriar significa abaixar. Você pode usar também essa forma de arriar para cair. Arriou-se no chão. Cair. Por arreios, né? Que é sinônimo de selar. Selar o cavalo. Atuar, praticar uma atividade. Autuar é processar, ou seja, você ser incluído nos autos, tá? Que é um termo bastante jurídico, né? Os autos são documentos em que, de alguma forma, você é citado, normalmente como réu. O indivíduo foi autuado em flagrante. Câmara, deputados, vereadores, câmera, máquina fotográfica. E, gente, uma coisa, viu? Hoje ninguém faz distinção dessas duas, não. Câmara e câmera são tomados como palavras sinônimas, tá? Tem gente que traz esse conceito aí, eu até chamo a atenção para isso, porque se vocês procurarem no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o mecanismo mais que oficial da nossa língua, vocês vão ter essa surpresinha aí, tá? Então, câmara e câmara dá no mesmo, tá bom? Você pode usar para pneu, tanto faz. Fluir, correr, derivar. Fruir, desfrutar. Daí vem o verbo usufruir. Pleito, escolha de cargo. É o que está acontecendo agora, nenéns. Estamos aí numa disputa presidencial, portanto, é um pleito eleitoral, tá? Pleito significa respeito. Afim, separado, de finalidade. Afim, junto, semelhança. Eu nem encaixaria aí como parônimo, né? Só porque a escrita é diferente. Mas se assemelha quanto ao som. Retificar, corrigir. Ratificar, confirmar. Beleza, queridos estudantes? Olha aí o tanto. E se você estiver pensando que são só essas, Não. Tem muitas, mas muitas mais mesmo. Vamos lá para uma gotinha de gramática. Quando a gente fala gramática, né, a gente não estuda mais só ela, ou não estuda somente as regras que perfazem a gramática normativa da língua, mas estuda a língua como um todo. Aqui é para você aprender mesmo o que a gramática escolar, a gramática normativa diz sobre algumas palavras, né? Veja aí o significado, querido estudante, de ratificar. Muita gente usa, inclusive, um verbo na redação com sentido totalmente diferente e, portanto, inadequado, que é corroborar, tá? Pois saiba que corroborar não tem nada a ver com colaborar. Corroborar é a mesma coisa de ratificar. Olha aí. Ratificar, portanto, significa aprovar, confirmar, autenticar. Então, quando você diz que as desigualdades sociais corroboram, tá, a negligência governamental, ou seja, confirmam, ratificam.
e não tem com. Não é corroborar com, não. É corroborar algo, tá? Sem preposição, pelo amor de Deus. De acordo com o sentido que está entre parênteses, utilize ratificar ou retificar. Aí é só olhar o contexto, né, gente? Pode o mandante ratificar ou retificar, ou impugnar os atos praticados em seu nome numa lei. Você vai dizer já já. Foi um engano do professor, mas ele ratificou ou retificou seu erro? C. O prefeito retificou ou ratificou o que prometeu a seus eleitores? E letra D. Como o réu era inocente, o juiz ou retificou a decisão. Vamos ver? Ratificar no primeiro, ou seja, confirmar, validar. Está ali entre os parênteses a dica, ó. Retificou, ou seja, corrigiu. Ratificou, confirmou, validou. E na última, o juiz retificou a sentença, já que o réu era inocente. Provavelmente dá-se a ideia de que a sentença anterior o pôs como culpado. Então, a sentença precisa ser corrigida, não é? Readequada, retificada. Opa, tá vendo? Tudo é o contexto. Mais diquinhas. Imergir, afundar. Emergir, vir à tona. O submarino, de repente, emergiu. Comprimento, extensão entre duas extremidades de uma ponta a outra. Cumprimento, saudação. Flagrante, o policial surpreendeu o ladrão em pleno ato. Manifesto, evidente. Flagrante, perfumado, de fragrância. A gente já tinha até trabalhado essas, né? Inflação, cuidado, é quando a economia se desequilibra e as taxas de juros aumentam, ou seja, infla, de inchar. Há um inchaço na economia. Aumento contínuo e persistente dos níveis de preço. Emissão excessiva de papel moeda. Infração já é desobediência. É o ato de infringir. O infrator, portanto, é quem viola, transgride, subverte uma lei ou uma norma, tá? Quem falta com ela, olha aí, ó. Motorista estacionou o carro em local proibido, está aí com a vergonha alheia na frente do filho, né? Dando mau exemplo. E o policial foi lá e deu uma multinha nele, porque ele infringiu uma regra de trânsito. Se está aqui escrito na placa claramente proibido de estacionar, não é para você botar seu carrinho ali. Se você bota, espere ser notificado pelos policiais de trânsito, né? Interessante. Temos o ato de infligir, tá, gente? Infligir, ó. Cuidado que é uma palavra, inclusive, muito parecida com essa danadinha aqui, ó. Infligir. Até mais do que inflação. Então, assim, infligir é o que faz, tá? Aquele que vai aplicar uma pena. Então, se o motorista desobedeceu à lei, ele é um infrator. O guarda, como autoridade legal constituída para este fim, vai lá e inflige uma multa a ele. Então, cuidado que infligir, ó, é aplicar pena ou punição. O guarda foi lá e infligiu pesada multa, pena ou punição ao motorista infrator. Olha aí, gente. Está vendo como é legal? Parece assim um joguinho, né? Se olhar essas palavras. Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo em que o emprego da palavra destacada está correto é: você tem aí uma questão de concurso, tá? Em que foi trabalhada a noção para os estudantes de palavras parônimas, ó. O sujeito era discreto, ele procedia com descrição. Descrição, o ato de ser discreto. Os sírios saíram de seu país, os sírios emigraram. Ele avançou o sinal, vai pagar caro pela inflação. D. Ele foi preso no momento do crime, foi preso em flagrante. E letra E. Ele foi preso por acaso, foi uma prisão ocasional. Bora lá. Vou colocar aqui uma tintinha branca na minha canetinha. O sujeito era discreto, ele procedia com descrição? Não, gente.
Descrição é o ato de descrever, tá? Ou seja, você vai fazer um retrato, falar de alguém, aquilo é uma descrição. Cuidado. Discreto dá origem ao substantivo descrição. Ó, a letrinha faz a bagaça, né? Como diz o Rômulo Peidante. Aí. Os sírios saíram de seu país. Os sírios emigraram. É verdade. Se eles, dentro de seu país, saíram, eles são emigrantes. Agora, quando eles serão recebidos em outra pátria, no momento que eles forem, né? Aí eles serão imigrantes. Ele avançou o sinal, vai pagar caro pela inflação. Inflação não. Vai pagar caro pela infração. Ou seja, ele transgrediu uma norma, desobedeceu. Então, aqui nós temos infração. Tá ok? D. Ele foi preso no momento do crime. Ou seja, surpreendido. Foi preso em flagrante, ó, flagrante, tá vendo? Ele foi preso por acaso, foi um acaso, tá bom? Foi uma prisão ocasional, não. Vamos ver qual é a resposta correta? Não tem, é só para a gente analisar. Resposta correta, letra B, de bolinhas coloridinhas, tá? Porque quando alguém sai de seu país, para o seu país, ele é um emigrante. Ele vai fazer um movimento de dentro para fora, tá? O imigrante, ele já vem de fora para dentro. Ele sai do país dele, né? Para entrar em outro. Cuidado, tá bom? Muita calma nessa hora. Vou trazer aqui a nossa setinha para cá. Pronto, olha aí. Marque a opção que preenche corretamente as lacunas das seguintes frases. Vamos fazer essa questãozinha aí. Para concluir a nossa aula de análise linguística de hoje, corações, vamos ver. Após comprovar a embriaguez ao volante, o delegado decretou prisão em... ele viu em pleno ato, né? A coisa manifestada, a manifestação do crime. Portanto, deve ser flagrante. Logo em seguida, o advogado apresentou um mandato. Mandato é um período em que alguém passa um tempo exercendo um cargo. Por exemplo, um prefeito, um governador que tem anos de mandato. Mandado é uma ordem judicial, então tem que ser mandado, né? E sem a menor descrição ou descrição, o acusado infligiu ou infringiu todas as normas de respeito à autoridade judicial e comprometeu a sessão de conciliação. Deve ser uma reunião. Vamos ver se está respondido aqui. Ó, letra A direitinho. Flagrante, em pleno ato de delito, o advogado apresentou um mandado, olha aí, sem a menor descrição, ou seja, sem o menor pudor. O acusado infringiu, burlou, desobedeceu, desacatou todas as normas de respeito à autoridade judicial e comprometeu a sessão de conciliação, que é a reunião. Toda essa daí com S, 2 S, viu, nenéns? Ótima nossa aulinha, muito boa a companhia de vocês. Até a próxima. Ótimo fim de tchau, tchau.